Em outro ponto, um dos jurados se viraram. Outro jurado estava olhando através das mãos, como se estivesse se protegendo. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, a cobertura que eu tenho feito diária aqui do julgamento do Sean Diddy Combs. Essa é a 6ª semana, os episódios são diários e o link para a playlist do julgamento você pode encontrar fixado no primeiro comentário, se você quiser rever ou conferir dias anteriores. Lembrando que eu tenho contado com a participação mega especial da doutora Sandra, uma advogada americana que reside e trabalha nos Estados Unidos, e ela tem participado de todos os episódios para esclarecer todos os conflitos jurídicos e a sua perspectiva certeira até aqui. Esse caso tem sido uma montanha de reviravoltas e eu tenho me esforçado para destrinchar todos os detalhes dos bastidores, e isso não seria possível sem a ajuda da doutora Sandra. Então aqui você sempre vai ficar muito bem informado. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade aqui no canal, peças investigativas, sagas, séries, minisséries. Inclusive te recomendo a minissérie que eu produzi de 15 episódios, A Mansão da Playboy. Os relatos lá beiram ao horror e ao choque absoluto. Você vai ficar perplexo com tudo que vai ouvir. Se quiser assistir essa história, está fixado debaixo do link do canal da doutora Sandra, A Mansão da Playboy. E nós vamos iniciar esse episódio agora. Esse é o 27º dia de audiência do julgamento do Sean Diddy Combs, semana 6, sexta-feira, audiência da manhã. E eu tenho informações muito relevantes, inclusive que jornalistas que estavam no tribunal trouxeram mais detalhes do momento em que, ou melhor, um dos momentos em que os jurados foram expostos aos vídeos das freak-offs. Nessa última semana, por várias vezes a promotoria expôs alguns vídeos do Diddy. E as descrições para cada vídeo variam, mas dessa vez você vai ficar muito surpreso. Parece que os vídeos eram tão nojentos, os jurados ficaram enojados e um deles desviou o olhar descaradamente. Então, os jornalistas e o público da galeria conseguiu ouvir gemidos fracos e murmúrios baixos. Quando o tribunal percebeu o que estava acontecendo, eles cortaram o áudio para a galeria. O júri estava visivelmente afetado e alguns deles estavam inclinados para frente. Um teve que virar a cabeça para o lado, claramente enjoado, e outros estavam concentrados, atentos, tomando notas, mas também intrigados com o que estavam vendo. Foi um momento muito estranho. Em outro ponto, um dos jurados se viraram, enquanto outros foram percebidos como estremecendo. Outro jurado estava olhando através das mãos, como se estivesse se protegendo. Então, foi perguntado se esses jurados eram homens ou mulheres, quem teve essas reações. As juradas femininas foram descritas como desviando o olhar, com desgosto, mas nem todas. E, curiosamente, os homens estavam se inclinando para a frente, mas estremecendo, recuando, esfregando a cabeça, e o que quer que estivessem vendo naquelas telas não era nada bonito e estava abalando todo mundo. Os jurados tinham uma tela exclusiva para assistir além dos fones de ouvido. Mesmo assim, dava para ouvir esses gemidos, murmúrios vindo do vídeo. Na sala do tribunal, as pessoas conseguiam escutar o gemido, as vozes baixas, os resmungos abafados. Foi tudo muito nojento e estranhamente perturbador. Outro detalhe também que veio à tona agora é que quando o Diddy fazia as freak-offs nos hotéis, depois que ele saía, o estado do quarto ficava tão deplorável que a gerência de um dos hotéis ordenou que fosse colocado purificadores de ar. Bom, agora em relação à audiência de sexta-feira, um jurado havia pedido há muito tempo ao juiz Aaron Subraman que tirasse a tarde de folga para poder comparecer à formatura de seu filho. O juiz, então, havia ordenado aos jurados que retornassem ao tribunal 8h30 da manhã, para que o dia abreviado de depoimentos ocorresse até às 13 horas. Nisso, foi muito aguardado o ex-jogador de basquete da Universidade de Syracuse, o Brandon Paul, foi programado para depor na sexta-feira enquanto a promotoria se preparava para concluir seu caso.
Paul estava pronto para depor na terça-feira, mas o depoimento de uma testemunha sumária da acusação demorou muito e o tribunal foi suspenso na manhã de quarta-feira porque um jurado alegou estar doente. E a sessão do tribunal de quarta-feira terminou mais cedo porque um dos 12 jurados regulares ficou doente e teve vertigem. Também não houve sessão judicial na quinta-feira, pois era feriado federal de 19 de junho, dia da Independência Nacional. Então, o juiz do Tribunal Distrital, o Aaron Raymond, ordenou que os promotores e advogados de defesa começassem os preparativos para as deliberações que tudo indica vão começar na semana que vem. E ele diz que quer que o governo prepare um laptop com provas e que ambos os lados conversem sobre possíveis redações da transcrição dos depoimentos que os jurados querem ouvir novamente. O tribunal reconhece que as partes provavelmente não poderão se reunir e discutir tais redações para toda a transcrição. No entanto, as partes devem fazê-lo para as testemunhas que acreditam que o júri provavelmente solicitará. Então, às 9h37, o julgamento começou e o juiz Aaron Raymond disse que o pedido da defesa referente a um jurado foi negado. O pedido da defesa surgiu no início dessa semana referente a um homem que era jurado número 7 na época, e o juiz disse que o jurado foi interrogado. Em um julgamento, o pedido de defesa do jurado ocorre quando o advogado do réu solicita que o júri seja dispensado. Hoje, o tribunal forneceu à defesa e à acusação a proposta de acusação do júri, diretrizes do juiz ao júri antes das deliberações. E o juiz disse que a acusação proposta teria instruções sobre possíveis modificações que a defesa e a acusação podiam fazer e ambas as partes teriam a oportunidade de garantir que nada estivesse faltando. Aí o Paul se aproximou, sentou-se no banco das testemunhas. Ele usava um terno azul, camisa branca e não tinha gravata. E o interrogatório direto começou pela promotora assistente Chris Slavik. Foi previsto que essa parte do depoimento duraria pelo menos uns 90 minutos. E o Paul disse, então, que a equipe do Diddy aproveitou sua experiência como jogador de basquete universitário e o fez trabalhar no planejamento de alimentação e exercícios do magnata da música. O Paul jogou 2 temporadas no final do banco do Syracuse Orange de 2018 a 2020. E ele disse que o trabalho levaria muito tempo, porque ele recebeu a instrução que ele deveria entrar e sair e esquecer qualquer coisa da vida pessoal. Quando ele ouviu falar pela primeira vez sobre a oportunidade de ser assistente do Diddy, isso ocorreu por meio de Ellie Moran, um dos ex-assistentes do Diddy. E o amigo olhou para ele e disse, olha, se você tiver uma namorada, termine com ela e nunca mais veja a sua família. Ele entendeu que seu amigo estava lhe dizendo que seria um trabalho realmente tumultuado, que exigiria toda a sua atenção. E ele acabou trabalhando para o magnata da música do final de 2022 até 25 de março do ano passado. O Paul foi entrevistado para o cargo no outono de 2022 na casa do Diddy em Los Angeles, antes de entrar na casa. E ele disse que entregou sua identidade ao segurança do Diddy e assinou um acordo de confidencialidade. Em seguida, ele se encontrou com a Christina Coran, ex-chefe de gabinete do Diddy, e Frank Santella, empresário musical do Diddy, por cerca de 20 minutos. O Paul disse que começou a trabalhar para o Diddy alguns dias depois. E aí, em suas primeiras semanas de trabalho, o Paul disse que trabalhava na casa do Diddy em Los Angeles e recebia instruções principalmente dos outros assistentes. E ele alegou que teve quase nenhuma interação com o Diddy nas primeiras semanas do emprego. O assistente pessoal de longa data do Diddy, ou melhor, a chefe de gabinete, Christina Coran, disse ao Paul para ficar longe do Diddy enquanto ele se acostumava no ambiente. E o Paul disse que dividia as tarefas de assistentes com outros assistentes pessoais do Diddy e testemunhou que ajudava na logística e na viagem e na embalagem do Diddy, além de auxiliá-lo com seus treinos, planos de refeições e necessidades musicais. O Paul também disse que embalava cigarros de substâncias ilícitas na garagem do Diddy. E ele falou, eu ajudava a organizar essas malas, devoluções na Amazon, pegar coisas na farmácia. E aí o ex-jogador de basquete universitário começou ganhando $75 mil por ano e chegou a 100 mil em janeiro do ano passado. Normalmente ele trabalhava entre 80 e 100 horas por semana e ele diz que costumava trabalhar de 4 a 6 dias por semana, mas estava sempre de plantão. E ele testemunhou que o máximo que ele ficou sem dormir trabalhando para o Diddy foi 3 dias com alguns cochilos. Ele falou, eu era jovem, então eu consegui lidar com isso, observando que tomava Adderall e fazia uso raro de substância ilícita. Ele observou que antes de trabalhar para o Diddy, a única substância ilícita que consumia era uma outra lá. Aí o Paul disse que viajava com frequência a trabalho e que ele voou com o Diddy em seu jato particular 3 ou 4 vezes, mas falou que geralmente viajava separadamente para poder chegar cedo e arrumar seus quartos.
Aí ele falou assim, olha, então, quando você entrava, tudo era perfeito, ele tinha tudo o que precisava. Aí o Paul falou que às vezes outros funcionários, como estilistas e fotógrafos, também viajavam cedo com ele. E quando viajava a trabalho, o Paul disse que o gerente de viagens do Didi reservava sua viagem. Então Paul testemunhou que seu trabalho era garantir que o Didi estivesse feliz e ele deveria ter todos os seus pedidos, todos os seus desejos, para que completasse a satisfação absoluta do Didi, porque foi-lhe dito, Sean Diddy Combs não aceita não como resposta. Ele inclusive disse que o Didi comparou sua equipe de assistentes ao SEAL Team 6, eu não sei se essa pronúncia está certa não, exigindo que eles se movessem sem falhas. Ele também disse que um Didi impulsivo demitiu diversas vezes, incluindo uma vez por esquecer de levar a pochete Lululemon do seu chefe. Aí o Didi olhou pra ele e disse, eu não quero ver sua cara, pode ligar pra KK e diga pra ela que você está demitido. A chefe de gabinete do Didi, a Cristina, disse ao Paul para manter discrição e falou, tudo isso vai passar, querido. E aí ele disse que se manteve discreto por algumas semanas, a conselho de outros funcionários também, e logo voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Logo depois, a Cristina mandou o Paul arrumar o quarto de hotel do Didi em Londres, perto do aniversário dele naquele ano. Ele se lembrou de ter visto o Didi alguns dias depois e ele disse apenas oi. O Sean nunca mais discutiu o incidente com ele. O Paul também disse que não era normal falar com o RH sobre qualquer problema. E ele disse que se alguém tivesse algum problema, ele ia até o Didi ou a Cristina. O Paul disse que o Didi ou outro assistente lhe dizia para conseguir substâncias ilícitas para o Didi. Aí ele vai citando o nome dessas substâncias, uma com M, outra com C, outra com C e R, êxtase, cetamina, que estavam sempre em sua lista de compras. E ele contou que conheceu vários traficantes, inclusive um chamado Guido, OnStop, Babe Girl e Ov. E ele testemunhou que comprava a substância ilícita a cada 2 meses, pagando 4.200 por 473 ml. E ele diz que comprava essa substância do Philip Fiennes, um dos antigos assistentes do Didi. Abrindo um parênteses aqui, o Philip fez denúncias severas contra o Didi, inclusive ele participou do documentário de investigação Discovery que eu cobri aqui, e também antes disso, quando ele abriu se não me engano foi o processo, eu também trouxe aqui os detalhes do que ele estava alegando. O Paul disse ter comprado outras substâncias para o Didi pelo menos 10 vezes. Ele testemunhou que às vezes pagava entre 300 e 500 dólares por 1 ou 2 gramas de substância e outras vezes pegava os pacotes sem pagar pessoalmente. O Paul falou que mandava mensagens de texto para um traficante e eles iam até a casa do Didi para entregar essas substâncias. E o júri viu mensagens entre o Paul e um traficante de substâncias e outro assistente do Didi, Jonathan Parrish, de fevereiro de 2024. E o Paul testemunhou que o Didi o colocou em contato com o traficante para obter substâncias para o Didi. E aí foi perguntado a ele, é para você ou para o Puff? E ele respondeu, Puff. Mas por favor, não divulgue isso, você não pode contar para ninguém. O Paul diz que quando recebia as substâncias, ele as entregava diretamente ao Didi ou as colocava na bolsa da Gucci, onde as substâncias eram armazenadas. O Paul testemunhou que comprava medicamentos prescritos para o Didi em farmácias usando o nome verdadeiro do Didi ou pseudônimo Frank Black. O júri viu as mensagens que o Didi enviou ao Paul em 14 de fevereiro de 2024, pedindo-lhe que tomasse Xanax. E o Paul testemunhou que o Didi não tinha receita para Xanax e não conseguiu obter os medicamentos. O Paul testemunhou que o Didi pediu a ele que experimentasse substâncias e ele fez isso para provar sua lealdade. Ele falou, eu me senti eufórico, mas eu não senti o efeito completo. E aí o Didi perguntou se era bom e ele respondeu que sim e continuou trabalhando. O Paul testemunhou que tinha uma longa lista de itens que precisava embalar para o Didi nas noites do Hotel do Rei. E ele falou que precisava garantir que o Didi tivesse seus produtos de higiene, luzes, velas, incenso, preservativos, bebidas alcoólicas, sopa, Astogrid e uma bolsa Gucci que continha substâncias. O Paul também disse que o Didi o instruiu a embalar $5.000 em dinheiro. E ele disse que estava a caminho de férias em família com o Didi quando foi preso por porte de substância. Ele disse, estava na minha bolsa Gord para tarefas de assistente pessoal. E o Paul contou que estava varrendo o quarto do Didi, pegou a substância para colocá-la em outro lugar, mas esqueceu de tirá-la da própria bolsa antes de sair para a viagem. Quando Paul foi preso por porte de substância, ele contou que se recusou a contar às autoridades que estava carregando aquelas substâncias, mesmo que elas não fossem suas. O Paul disse que não revelou nenhum nome. E quando o promotor Slavik
perguntou por que ele inicialmente não ajudou a polícia, o Paul disse lealdade. O Paul contou que a Cristina não queria que ele se envolvesse nas noites do Rei Selvagem por algum motivo, mas que ele organizou e limpou algumas vezes enquanto trabalhava para o Didi. E o Paul testemunhou que entendia que as noites do Rei Selvagem incluíam festas, álcool, envolvimento íntimo e substâncias ilícitas. E ele disse que as noites eram hotéis no início da relação com Didi, e ele contou que parou de realizá-las em hotéis após o processo contra Cassie. O Paul também disse que certa vez entregou $5.000 em dinheiro ao Didi antes de uma noite do Rei Selvagem, e contou que recebeu esse dinheiro da segurança. Ele testemunhou que outro assistente lhe contou que certa vez ele deixou o dinheiro em um envelope na recepção de um hotel. O Paul disse que às vezes o Didi o contatava durante uma noite de Rei Selvagem por mensagem de áudio ou FaceTime. E o júri viu uma foto de roupas de um sex shop que o Paul enviou ao Didi. E o Paul testemunhou que o Sean havia pedido que ele corresse até a loja enquanto estava com a Jane. Mas o Didi nunca respondeu depois que o Paul enviou as fotos da roupa. E ele testemunhou que os quartos estavam desorganizados e que ele empilhava toalhas e lençóis e jogava fora garrafas vazias de óleo de bebê e bebidas alcoólicas. E o Paul diz que usava luvas durante a limpeza por razões sanitárias. Certa vez o Paul diz que viu um pó branco que ele acreditou ser resíduo de substância. Aí o Paul testemunhou que as acusações contra ele relacionadas ao incidente foram retiradas porque ele tinha um advogado muito bom. E ele concluiu mais de 20 aulas sobre substâncias e passou por testes aleatórios de substâncias ilícitas. Ok, eu vou interromper a audiência por aqui. Você vai ouvir agora a análise técnica da doutora Sandra e eu volto depois para os meus comentários finais. Hello? Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e você, como está? Tô bem. Graças a Deus. E aí? O que a senhora achou? Achei que o testemunho do Paul prometeu tudo e entregou nada. Foi assim, um pouquinho sem graça, né? Tipo assim, as coisas que ele falou ajudam a provar um pouco da rede, um pouco do trabalho escravo, né? Ele trabalhava de 80 a 100 horas por semana, disse que lembra uma viagem em Nova York para um lançamento de uma música aí do Sean. Ele teve que ficar acordado 3 dias e meio. Olha que absurdo. Isso era de praxe, né? Os funcionários do Sean tinham que fazer a vigília. Pois é. E ele foi engraçado que ele disse assim que quando o amigo dele disse que o Sean precisava de um assistente, né? Aí o amigo dele falou: se você tiver namorada, termine o namoro. E sua família, você não vai ver mais. Eu falei, nossa. Foi. Esse era o trabalho que tinha. Então ele falou que ele já sabia que o trabalho ia ser algo assim, né? Abdução. Agora, olha que absurdo. Enquanto a gente pensa em fazer coisas legais na vida da gente, esse homem só pensava em baixaria 24 horas por dia. Pra você ter ideia, ele mandava o rapaz na frente, até quando eles iam viajar para o exterior, o rapaz tinha que viajar um dia antes para poder arrumar o tal do quarto do hotel. Para quando ele chegasse lá, não, e tem detalhe, ele levava o estilista dele, o fotógrafo, o estilista e o fotógrafo tinham que chegar um dia antes também. Meu Deus. Eu falei, meu Deus. Aí viajam pro Caribe, o cara chega 24 horas antes do Caribe para poder arrumar o quarto. Aí o quarto tinha que ter licor, sabonete, lubrificante, que mais? Os óleos, né? Um monte de lençóis para cobrir todos os móveis. Falei, meu Deus do céu. E ele tinha 3, 4 assistentes, né? Pessoais ao mesmo tempo. Vê uma coisa dessa? Esse povo não estava lá para cuidar da parte artística, dos negócios dele. Não. Era só para cuidar da baixaria que ele fazia com essas mulheres nesses hotéis. Foi. Eu nunca vi nada assim na minha vida. Eu nunca vi uma coisa dessa. Até os atores que são mais loucos de Hollywood, eu nunca vi nada semelhante, que uma pessoa tem 3, 4 assistentes, que é para passar 24 horas cuidando aonde é que vai ter a próxima baixaria. Pois é. Eu até fiquei pensando quando que ele arrumava tempo para cuidar das empresas, porque a impressão que a gente tem é que ele passava 24 horas ou nos freak-offs ou planejando os freak-offs, porque... Sim. A vida dele
era totalmente consumido por isso. Meu, cada hotel que aquele cara passava. Foi os danos, a senhora viu os $40 mil, Meu Deus. $70 mil. Hã? Eu vi os valores dos estragos, né? Assombroso. Absurdo. E o Paul disse que quando... Mas eu não consigo entender como que de onde vinham esses danos? As pessoas não ficavam em cima da cama, meu Deus. Como que conseguia estragar? O quê? Não? Que em cima da cama, nada, tinha coisa no chão, no sofá, em tudo que é canto. Não, mas eu queria entender como que... Não, mas eu digo assim, tá? As vítimas estavam lá em cima da cama. Como que isso espalhava para as paredes, provocava esse grau de prejuízo? Não, porque era em tudo, porque todas as suítes dele são aquelas suítes grandes que parece ter uma sala também, né? Então a coisa não era uma coisa só estática na cama, dali ia pro sofá, do sofá ia pra não sei aonde. Por isso que ele mandava cobrir todos os móveis. Cada suíte que ele ficava pega quase meio andar de um hotel, entendeu? Tem aquela mega sala, tem um quarto, tem suíte, tem até escritório, né? Uhum. Então, e aí a pessoa ficava pulando de um lugar para o outro, e por isso que quando chegava lá tinha que já estar tudo coberto com os lençóis. Só que mesmo assim, o tal dos olhos pegava em tudo que era lugar. E o Paul disse que umas 4 vezes ele precisou limpar os hotéis antes do pessoal do próprio hotel entrar para fazer a limpeza, que ele falou que ele tinha que usar até luvas por questões sanitárias. Meu Deus. Eu falei que porque os assistentes tinham que limpar antes, porque ele não queria que nunca um funcionário do hotel fotografasse aquilo e vendesse aquela foto, tipo, olha o que o Sean Combs fez no quarto do hotel, entendeu? Por isso que o funcionário tinha que chegar. E ele falou que às vezes ele olhava e falava, vixe, esse carpete aqui, pronto, e já grudou aqui o óleo. Tinha uma vez que era um sofá, aí ele mandou umas fotos para KK, né, o braço direito dele, para poder dizer, né, olha as coisas que ele faz aqui. E por isso que não entra na minha cabeça o que a Jane falou, ninguém sabia dos freak-offs, nada. Todo mundo sabia dos freak-offs, todo mundo. Ela bateu a cabeça na pedra para falar isso. Falando nisso, ele até, inclusive, de testemunha ocular, não teve ninguém para alegar um pingo de sofrimento dela, né? Porque, mais uma vez, ele disse que ela estava lá olha, das outras pessoas ainda teve... Né, quem ainda falasse algo sobre a Cassie e tal, agora em relação a Jane, nenhum apoio. Não. E esse rapaz, que absurdo, né? Ele fez questão de dizer que ele não era quem fazia, né, a compra e venda, a venda das substâncias ilícitas. Ele falou que ele carregava para ele, né? E que ele acabou sendo preso no dia que eles iam fazer uma viagem, acho que era para um país do Caribe, e era uma viagem família do Sean que ele ia junto. Só que ele falou que por descuido dele, ele estava limpando uma das suítes dele e ele achou um pó branco lá e ele falou que ele colocou tipo na mochila dele, mas que era para ele tirar isso depois e jogar fora, que fosse, né? Só que ele falou que ele esqueceu e foi aí que quando eles foram embarcar no voo, acharam na mochila dele. E mesmo assim ele não entregou para dizer que era do Sean, porque ele falou que era questão de honra, confidencialidade, né? E ele assumiu a responsabilidade e tal. E eu falei, nossa, gente, que é isso? Que absurdo. Sabe, assim, hoje mesmo só foi mesmo para falar, né, do dinheiro, que quando precisava pagar as contas, traz $5 mil aqui, que era para pagar, acho que um daqueles homens contratados, traz 3.500, traz não sei o quê. Então, de última hora, eles pegavam o dinheiro sempre com o segurança. Pois é. Porque o segurança tinha que ter uma mala, né? Com dinheiro, porque, meu Deus do céu, o que é isso? Teve uma coisa também que eu achei, viu, assim, as opiniões dele sobre o Sean, que ele disse que a maior parte do que ele viveu lá foram experiências legais. E que o Sean era criativo, divertido, mas que era complicado. Gente, eu assim, tô muito impressionada. Da primeira à última testemunha, todo mundo, ninguém ali olhou e falou assim, não, esse homem era o mal em pessoa, eu vi a escuridão nos olhos dele. É só a gente que tá do lado de fora que consegue ver. Por isso que eu te falo que é igual o líder de seita. Eles aceitam o que a pessoa faz como se isso fosse
verdade para eles. Pois é. Nossa, é um absurdo, um absurdo. Então, hoje o do rapaz foi mais ou menos para provar mais uma vez mais o racketeering, né, que é o negócio da rede, essas pessoas trabalhando todas para ele, porque você via, tem que viajar, tem que chegar um dia antes, tem que arrumar um quarto, tem que comprar as substâncias ilícitas, tem que isso, tem que aquilo. Gente, é uma loucura tão grande. E quando eles estão participando dessas coisas, o assistente que tiver, ou o segurança, tem que ficar acordado a noite inteira, porque se ele manda uma mensagem para buscar não sei o que, a pessoa tem que sair correndo e ir lá buscar para ele. Pois é. Nossa, que absurdo, né? Que homem endemoniado, não tem outra palavra com um cara desse. Não tem, porque Não. é uma vergonha, sabe? Porque hoje eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, se a gente estivesse falando de um homem empresário, que ele tem tantos assistentes, porque tem que cuidar da agenda, fazer as viagens, e escolher os ternos e não sei o quê, eu podia entender. Uhum. Mas esse povo trabalhando o dia inteiro, ele tinha gente 24 horas à disposição dele só para isso. Nossa, a vida desse homem era consumida só com isso. Só com isso. Isso é verdade. Uhum. E eu também achei que o que me chamou muita atenção foi o fato que, basicamente, a gente assim, entrou nos detalhes, né, até certo ponto, dessas festanças, e o que se resume é como essas pessoas ficaram completamente presas nessas indas e vindas, né, e procurando mulheres e preparando. A senhora viu uns dias atrás aí que foi até piada, um dos secretários dele, que falou mandou mensagem assim falou, eu vi um cowboy lá na recepção, que ele já que daí ele com certeza é pro Sean, entendeu? eles já reconheciam assim, só de longe. Então a gente tá muito perdido essas pessoas. Olha, eu fiquei assim, abismado. Não, totalmente. E sabe de uma coisa que eu tava pensando? Eu até separei aqui pra falar com você, porque eu ora cismei que esse homem é igualzinho de Lee. Nossa, me atrapalhei no português aqui. Seita, né? Líder de seita. Aí olha só, pra você ver como que o Sean tem todas essas coisas correspondentes. O carisma extremo. É visto como uma pessoa especial. Todo mundo o definiu falando do carisma dele. Você viu quantas pessoas falaram a respeito disso? Outra coisa da líder de seita, o controle total, que são regras rígidas de comportamento, vestimenta, alimentação e até relacionamentos. Mais controlado do que esse povo era impossível, né? Outra coisa, a distorção da realidade, que manipula informações para manter as pessoas dependentes e desconfiadas do mundo exterior. O que ele fazia com esse povo? Todo mundo era dependente dele, todo mundo. E quando fala, por que você fez isso? Porque eu não podia dizer não para ele, porque ele podia arruinar minha carreira, porque ele podia fazer aquilo. Então, era um medo constante de que ele podia mudar a sua vida, que é uma distorção da realidade. Tudo bem que você pode dar uns telefonemas, ali, se você sabe que o cara vai trabalhar para outra pessoa de Hollywood. Não pega esse cara não, ele não é bom. Não, mas toda pessoa que trabalhou com ele disse que não podia. Se dissesse não, ele acabava com a minha carreira, ele acabava com a minha vida. Ou seja, se você prestar bem, é uma distorção da realidade. Por mais que uma pessoa possa interferir na sua vida, ela também não pode ter esse poder total que ela vai mudar sua vida para sempre. E era assim que os funcionários dele viam, né, o tal do isolamento. O isolamento também ocorria com esse povo. Você viu que ninguém tinha vida própria. Para nada. Então você percebe que essas pessoas não tinham amigos. A própria Mia falou, não tinha amigos nenhum. O próprio, até o Paul, né, no que o amigo dele falou, né, se você tiver namorada, termina com ela, porque você nunca vai vê-la mais. Sua família você esquece. Então, ou seja, ele isolava essas pessoas. Essas pessoas não tinham contato. E aí, uma característica comum do líder de seita com ele, a exploração, que é explorar as pessoas financeiramente, emocionalmente
e fizitivo também, né? Uhum. Ou seja, ele tem todas as características de um líder de seita. O carisma extremo, o controle total, a distorção da realidade, o isolamento e a exploração. Uhum. Para você ver, ele é. Não tenho mais dúvida nenhuma. E as pessoas o viam quase como um Deus. Não posso deixá-lo. Ele acaba com a minha vida. Não posso. Então, pessoas que trabalharam, profissionais como a Mia, uma pessoa que escrevia, poxa vida, na cabeça dela, eu nunca mais vou conseguir um trabalho na televisão, eu nunca mais vou conseguir fazer um roteiro. E você vê o controle em cima desse povo, que é, meu Deus do céu. Pois é. É terrível. Né? O Sean, ele conseguia incutir muito essas circunstâncias, né, que ele cercava a vida dos funcionários, porque a senhora usou a palavra bem certa. Tem uma distorção cognitiva chamada supergeneralização. E aí, nela, eu englobo o evento sugerindo que ele vai atingir todas as outras áreas da minha vida. Então, o Sean contribuía para que houvesse essa cerca nos olhos das pessoas, e aí eles realmente ficavam presos nessa ideia de que ele conseguiria ter um alcance a tal ponto que ele bloquearia todas as portas na vida deles. É claro que, de certa forma, a gente sabe que em Hollywood a gente já ouviu muitas histórias disso mesmo, né, de pessoas poderosas esmagando outras no meio do caminho, e por ali ser um círculo mais fechado, é possível mesmo. Mas o grau de submissão que eles cederam ao Didi é monstruoso. É monstruoso. Eu achei, assim, alarmante. E teve eu também. Eu realmente não entendi em que aspecto foi tão... Porque, assim, o testemunho dele eu não achei tão benéfico. Inclusive, eu olhei, várias manchetes estavam que Didi consegue grande vitória no tribunal com o testemunho do Paul. Eu não vi com ninguém com cara de espanto, não. Tipo assim, como se ele tivesse... Porque eu não sei, parece que pra mim ficou claro só que ele arrumava os quartos para os freak-offs. Mas se no mesmo testemunho dele ele disse que a Jane não estava lá contra a vontade, então eu não sei exatamente o que isso prova, a não ser que o Sean era muito promíscuo, né? Não, eles estão tentando fechar o tal do racketeering, que eles chamam, porque o tráfico humano eles deixaram já, que são as vítimas, a Cassie e a Jane, entendeu? O Paul e esse povo todo é para provar o racketeering, é uma rede que trabalha por trás fazendo as coisas para ele, em nome da empresa dele. Entendeu? Sob ordens dele, às vezes recebendo dinheiro da empresa para pagamentos e coisas assim. Então, o que eles estão tentando fechar é isso, para depois poder dizer para os jurados, olha, aqui vocês têm o caso do tráfico humano, que é a Cassie, e vocês têm a Jane. Então, ali o pessoal, então, check aqui, tá certinho. Aí agora ele vai começar. Você vê esses homens que... Você viu quando a gente foi lá para falar, né, das viagens, hoje foi um dos assistentes um dos agentes federais, né, do Departamento of Homeland Security, ele foi lá e hoje ele ficou lá lendo também, não sei quantas horas lá, as viagens interestaduais desses homens, né, andando de um lado para o outro. Então, e agora a outra parte, os funcionários, para saber que essas pessoas estavam subordinadas, por exemplo, o Paul provou, ele tinha que chegar com antecedência de um dia para arrumar o hotel, entendeu? Aí ele falou, estilista chegava um dia antes, fotógrafo um dia antes, ou seja, todo mundo. Gente, mas fotógrafo para quê? Para fotografar as pessoas? Lá dentro dos freak-offs? Assim, não, acho que as viagens que ele faz, né? Meu Deus do céu. Deve ser isso. Gente, mas pra que esse povo chegar um dia antes? Os assistentes eu até entendo, né? Que era pros quartos, mas o que tinha a ver os estilistas com isso? Nossa, ele é louco. Aí, o que acontece? Eles estavam tentando fazer isso hoje com o Paul pra poder mostrar que, tipo assim, não, se é o Sean que tá tendo só um tempo bom com essas moças, então ele viaja sozinho com elas e pronto. Não, tem uma rede de gente trabalhando por trás quando ele viaja. Um tá fazendo a reserva da passagem, outro tá pagando, outro tá indo arrumar o quarto, outro tá indo ver negócio da roupa. Ou seja,
várias pessoas trabalhando para alguma coisa, para atingir um objetivo. Que isso cairia dentro do racketeering, né? Entendeu? Mas, então foi para isso que eles levaram o Paul e o Departamento de Homeland Security foi lá, porque uma das coisas, assim, eu estava pensando que uma das perguntas que talvez alguém pergunte, mas o que o Departamento de Homeland Security é uma das divisões da imigração, só que eles têm várias partes, né? E essa parte tem a parte de investigação. Então, para que a promotoria leva essas pessoas? Porque hoje, esse agente federal, ele não participou de nada na casa do Sean, da apreensão, de nada. Mas por quê? Porque, assim, o promotor de justiça, ele não pode dar testemunho. Ele só tem que apresentar os fatos, falando aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, na área federal, quando você tem que explicar alguma coisa que seja através de papéis, documentos, tipo, olha aqui, 50 papéis de ligações, 60 papéis aqui de mensagens de texto. O procurador não pode, ele pode falar uma coisinha ou outra ali, né, como eles falam, mas a pessoa que tem que falar para dar credibilidade, explicar em detalhes para os jurados, tem que ser uma pessoa de autoridade. Então, por isso que a promotoria levou um agente federal. Porque aí os jurados pensam, nossa, não foi a advogada que jogou ali no meio, é um agente federal que está falando. Você entendeu? Porque isso dá mais credibilidade. Porque às vezes a gente sabe, às vezes a promotoria dá uma exagerada numa coisa, a defesa também dá uma exagerada em outra. Mas já o agente federal, não, ele está ali em prol da lei, ele está falando o correto. Então, as pessoas têm dão um peso muito grande para eles. E no caso aqui, a Justiça Federal nos Estados Unidos, ela utiliza esses agentes federais para que eles possam ir nas audiências, no julgamento, ler o que tem em papéis, por exemplo, né? Para dar credibilidade. Então, por isso que ele é usado. Mas foi basicamente isso do Paul, não tem muita coisa, não. Foi só mesmo para mostrar isso, né? E a Rotten Mango, a senhora tem novidades? Não tive. Você quer falar daquele assunto que nós conversamos hoje? Então, gente, muitas pessoas me enviaram mensagens, comentaram aqui embaixo, me mandaram um link que se espalhou aqui pela internet, que youtubers estavam sendo ameaçados pelo Didi, etc., e eu fui verificar essas informações e elas não procedem. A doutora Sandra, inclusive, vai exemplificar com mais detalhes, porque nós já havíamos, a doutora Sandra, pelo telefone, já havia dito a informação verdadeira, que foi manipulada, estendida, e o outro youtuber, eu também já tinha divulgado isso em um vídeo que eu publiquei aqui no ano passado. Então, são informações recicladas com mais tempero e muita pimenta, né? Não, porque tem um pessoal assim que, olha, eu até entendo a pessoa fazer uma cobertura, mas, por exemplo, tem pessoas, não vou ficar citando nome, que nem vem ao caso aqui, umas youtubers, né, brasileiras dizendo que falam inglês, né, pelo visto, comentando fatos, tipo, eu vi a mesma coisa que ela viu, ouvi a mesma coisa que ela ouviu, mas eu não consegui entender como é que ela pode ter entendido de uma forma tão diferente. Por exemplo, essa menina do Rotten Mango, ela é uma youtuber muito conhecida nos Estados Unidos, ela tem quase 6 milhões, 5 milhões e ponto 4, eu acho que de inscritos, né? Ela é uma americana de descendência asiática, então ela é muito querida, ela tem uns 20 e poucos anos e tal. Então, ela tem ido na corte, mas ela usa a credencial de jornalista, não sei porque ela deve ter alguma coisa também que permita isso, né? E ela contou, vamos começar dessas brasileiras youtubers, dizendo assim, que a menina do Rotten Mango, ela foi intimidada dentro da corte pelo Didi. Ela usou essa frase umas 3 vezes, ela foi intimidada. Gente, em primeiro lugar, eu vi a menina do Rotten Mango falando muito claramente assim, gente, eu tava lá, do meu lado, uma das minhas assistentes, o Sean olhou pra mim, ela falou assim, primeiro, eu fiquei pensando, será que ele tá olhando pra mim? Ou será que ele tá olhando pra pessoa que tá atrás de mim? Ela falou, então, de bem, certeza. Mas ele falou
com a boca sem fazer som, tipo, eu conheço você, em inglês. Uhum. Aí no dia seguinte, novamente, aí ele falou, eu conheço você. Aí ainda usou esse termo. Gente, eu não sei se ele estava falando isso para mim. Talvez estivesse falando para a pessoa lá de trás. Mas a minha assistente disse, não, eu acho que é com você. Ou seja, em momento algum, ela disse que ela foi intimidada na corte. Nada, não existe nada dizendo que ela foi intimidada na corte por ninguém. Outra coisa que eu achei um absurdo. Disseram que foi uma coisa horrorosa que aconteceu dentro da sala de audiências, a tal ponto que o Sean começou a se inflar, que ele parecia ficar querendo mostrar assim, algo mais físico, como se fosse meio uma agressividade, que o juiz até disse que talvez mandaria ele sair da sala para ele se acalmar. Frases da menina. Mandaria ele sair da sala para se acalmar. Gente, não existe nada disso. A única vez que o juiz disse que mandaria o Sean sair da sala é se ele continuasse, na hora da audiência, do julgamento, ele estava olhando fixamente para os jurados e ele ficava balançando a cabeça. Uma vez, o juiz não falou nada, no segundo dia, ele fez de novo. Aí o juiz pegou, foi lá e falou para o advogado dele, o seu cliente vai continuar fazendo isso, porque se ele continuar fazendo, eu vou dar uma ordem para que ele saia da sala. Ou seja, não tinha nada disso que o juiz disse que ia mandar ele se acalmar. Aí eu falei, misericórdia. Bom, vamos continuar. Bom, tava todo mundo seguindo a menina do Rotten Man, dando a entender que como se fosse a equipe do Sean Combs querendo abduzir a menina, sumir com ela, desaparecer. O que ela contou? Isso vídeos atrás, faz umas 2-3 semanas que ela falou isso. Tá me ouvindo? Tô. Ela disse que quando ela estava lá fora, ela é muito conhecida, todo mundo conhece ela nos Estados Unidos, e tem fãs, né? Tipo assim, tudo bem, posso tirar uma foto? Outros vinham, davam um abraço, e vinha outro, em que hotel que você tá? Mas ela falou isso, só que isso começou a se repetir várias vezes, mas ela deu a entender, não tinha nada de ameaça daquelas vezes, não haviam ameaças, nada que ela achava, estão tentando nos seguir, a equipe do Sean, não era nada disso. Ela deu a entender que poderiam ser, sabe, bons fãs, sabe, fãs que são um pouco exagerados, quer saber onde é que está o ídolo dele, a ídola, aquela coisa toda. Então ela falou assim que eles tiveram que acabar mudando de hotel 4 vezes. Por quê? Porque quando às vezes estavam saindo de lá, via que tinham pessoas seguindo. Mas isso, gente, são exagerados, porque ela é muito conhecida nos Estados Unidos, principalmente no True Crime. Todo mundo quer saber em que hotel que ela tá, o povo quer tirar foto, o povo quer saber em que restaurante que ela vai jantar, para poder aparecer no restaurante também, aquelas coisas, entendeu? Cada vídeo dela dá no mínimo 1 milhão de visualizações, entendeu? Ela pisca e faz 1 milhão. Sim, então ela disse que ainda não usou esse termo, eu acabei me mudando 4 vezes com a minha equipe de hotel por nossa segurança. Mas ela estava falando muito claramente, e isso é porque ela achava que tem essas pessoas que são malucas. Quantas vezes a gente já sabe que tem fãs que tiraram vida das pessoas? Existe, entendeu? Sabe, você sai do hotel, porque assim, não tem como estacionar o carro perto da corte. É 2-3 quarteirões dali que você vai estacionar o carro. Então as pessoas precisam andar. Então quando ela sai de dentro da corte, tinha gente seguindo. Entendeu? E tinha gente que provavelmente, talvez até chegou no hotel onde ela estava. Segurança, a pessoa fala, não vou ficar aqui, esse maluco, né? A única coisa que essas meninas falaram corretamente, isso foi, mas também não foi o que aconteceu, foi antes, tem um youtuber aqui nos Estados Unidos, e você não me pergunta quem é, porque eu não sei nem quem é ele, mas dizem que é um youtuber, mas não deve ser grande, senão eu conheceria ele. Grande, mas não no True Crime, né? Esse rapaz disse que apareceu na casa dele 2 homens que ele disse que seriam como se fossem investigadores particulares. Mas ele deu a entender que essas pessoas o seguiram, né, foram até a casa dele seguindo,
E ele começou a gritar com essas pessoas que saíssem dali da propriedade dele, que aquilo era a casa dele, e ele deu a entender que essas pessoas talvez trabalhassem para o Chan. Essa foi a única coisa que elas falaram mais ou menos, mas só foi isso também, nunca nem ficou provado. Agora, o da menina do Rotten Mango é por causa disso. Então, tem que tomar cuidado também, porque você escuta uma pessoa falando aquilo no YouTube, não é uma pessoa que não entende inglês, porque entende inglês, e eu não entendo de onde que conseguiu. Tem gente que coloca assim na capa do caso, né, do YouTube, título chamativo. E tudo bem, a gente já viu isso tanto aqui, aquele coisa chamativa. Mas, na verdade, a pessoa vai lá e vai dizer uma coisa que não tem nada a ver, vai contar a verdade. Agora, gente, dizer que o juiz vai mandar expulsar o cara da sala para ele se acalmar. Até parece que o juiz ia ser assim tão brando, né? Ai, você tá ameaçando, vai ali para fora se acalmar e depois você volta. E aí você fala, não, menos, minha filha, menos, não foi assim, não. É porque ele estava olhando pro júri. E o juiz não gostou que ele ficasse balançando a cabeça. Não tinha nada a se acalmar, porque ele estava ficando nervoso. Usou, né, o termo que ele estava ficando nervoso, né? Eu falei, misericórdia. Então, tem umas coisas assim, que eu falei, não. Hoje, quando eu estava conversando com o Gustavo, eu falei, Gustavo, nada disso aconteceu. Eu ouço sempre, eu conheço a Single Rotten Mango anos e anos e anos. E a doutora Sandra, a gente tinha contado isso aqui, o que tem umas 3 semanas, que a senhora narrou aqui por telefone. Isso que aconteceu. Eu até achei que, pelo jeito que eu estava sendo bombardeado, pensei, meu Deus, aconteceu uma nova reviravolta. Alguém do time do Didi intimidou. Só que, para nossa surpresa, não. Foi uma informação pipocada, né? Para se dizer o mínimo. Porque ela falou que ela tinha mudado de hotel 4 vezes, por esse povo que fica lá. E ela fica sem saber quem é quem, entendeu? Então você fica meio com medo, de uma culpa lá no meio, então fica preocupada, né? Mas em momento algum ela disse ou tentou dizer que aquelas 4 vezes que eles ficaram mudando de hotel é porque o povo do Chan estava atrás. Agora, uma coisa do Chan que eu tenho que concordar. Hoje tem um cara, ele é um outro youtuber aqui nos Estados Unidos, ele tem uns 500 mil inscritos, o nome dele é Michael qualquer coisa. Ele é bom, ele cobre e tal. Então, ele disse que ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, que ele estava deitado, aí ele escutou assim como se uma voz, que segundo ele disse que era Deus falando pra ele, levanta e vai para Nova York. Eu olhei no relógio, 2h45 da manhã, falei, eu vou. Peguei meu carro e dirigi. Não sei nem de que estado que ele é. Gente. Eu sei que ele dirigiu muito, porque ele falou assim, gente, eu não tinha hotel para ficar, eu não sabia onde que ia parar o carro, eu não sabia de nada. Mas foi muito engraçado. Ele chegou e ele tirou foto com todos os youtubers famosos, inclusive da Rotten Mango. E ela reconheceu ele reconheceu ela, os dois brincaram, tiraram foto juntos, abraçados. Aí ele encontrou vários youtubers lá e tal, né? E aí foi tão engraçado que ele põe a fotografia de um rapaz. Fotografia não. Ele fez um vídeo de um rapazinho de uns 20 anos, com aquela camiseta assim, tipo, pra libertar o Chan, né? Tem gente lá, Free Chan Cook. Aí ele falou assim, gente, esse rapaz, eu conversei com ele. Ele disse que ele pouco se importa se o Chan vai ser condenado, se o Chan vai ser absolvido. Ele só tá ali para ganhar $20 por hora usando aquela camiseta. Meu Deus! Eu não acredito. Sério? Ele colocou o vídeo do menininho lá, o rapazinho, um rapaz novinho, uns 20 anos. Gente! Eu falei, uau! $20 por dia? Por hora. Por hora? Nossa. Né? O Chan pagando mais do que pagava os funcionários dele. Pra poder usar a camiseta. Meu Deus. Aí eu falei, ele falou que foi engraçado que o cara falou desse jeito. Ele disse que ele tá pouco ligando se ele vai ser absolvido, se ele vai ser condenado. Gente, a equipe de publicidade, isso é bem a cara do Chan, esse tipo de artimanha. Que baixaria. Nossa, foi mesmo. Essa informação. Meu Deus. Ele tava mais mostrando, não sei se ele vai dar continuação nos vídeos dele, porque basicamente eu não o vi dentro da sala ainda. Mas aí ele dizendo que tem gente que, por exemplo, aí começou a contar assim, que tem gente que tá com roupas de terno, um sapato com
bonito, uma coisa. Aí ele falou que ele olhou na fila, tinha uma pessoa com um sapato velho, mas o sapato estava assim, quase se dissolvendo, né? Oh. E ele pensou, nossa, mas essa pessoa vai entrar na corte e tal. Depois ele descobriu, pelo jeito, é uma pessoa que é um morador de rua, que estava sendo pago para poder ficar na fila para alguém. Na fila, sim. Mas aí não contou para ele de quem era o youtuber, né? Mas disse assim, o youtuber disse pra ele, pelo amor de Deus, eu preciso entrar aí hoje. Você não me saia da fila. Olha só. Então ele tava ali horas e horas esperando. Olha. Ele ficou mostrando os outros youtubers que ele encontrou. Ele encontrou aquela moça que faz junto com a Nancy Grace, a que leva as coisas todas pra Nancy Grace. Sim. Aqui é ela que trouxe a informação lá desses dias do... Bem interessante que o Didi... Aí os dois juntos, aí eles conversaram, se abraçaram e tal. Olha. Ele foi mostrando, ele mostrou um monte de youtubers hoje. Depois ele mostrou o pessoal, ali tá o pessoal da CNN, ali tá o pessoal do NBC, não sei o que, ele mostrando, né? As jornalistas todas arrumadas e tal. Eles montam como se fossem umas tendas, né? Assim, tipo, e cada um fica dentro de um espaço. Tipo assim, lá fora. Colocam lá fora. Mas assim, são centenas e centenas de câmeras. Depois eu até pego tiro umas fotos para te mandar, você pode até colocar para você ver. Mas é muito interessante. E cada um fica ali naquela calçada o dia inteiro. O dia inteirinho, para ver quem entra, quem sai, para pegar a melhor foto, se é o advogado, se é testemunha. Nossa, muito legal, né? E ele tava mostrando isso. Nossa, hoje, um bastidor muito show. Amei essas informações, que legal. Sim, ele estava mostrando exatamente, eu acho que o nome do vídeo que tinha dado hoje, o que não foi mostrado no julgamento do chão, é basicamente isso. Porque ele estava mostrando lá fora, sabe, tipo assim, olha aquela moça ali toda vestida com aquele blazer rosa, aquela calça rosa, aquela ali é uma jornalista, não sei o quê. E você vê, eles ficam o dia inteiro lá, né? Coloca as cadeirinhas, sentam embaixo de uma tenda, porque é sol, tá muito quente, e ficam lá o dia inteiro, esperando lá do lado de fora, né? Foi muito legal. Nossa, muito legal esse. Hoje. E eu fiquei surpreso, que eu até falei para a senhora ontem que eu fiquei sabendo que até o New York Times e a ABC estavam pagando pessoas para entrar na fila. Então eu fiquei. Então tem limite para a imprensa. Quem chegar primeiro pegou, quem não chegar dançou. É isso? Porque não cabe muitas pessoas. Eu acho que não cabe nem 100 pessoas dentro da sala. Não. Só que aí tem que deixar entrar a família dele. Sim. Apesar que hoje só tava, acho que o Chris e a avó, né? Estão os dois lá. Mas aí tem vários promotores que estão assistindo, só eles ali. Disseram que é quase toda a promotoria de Nova York. Jura? São uns 20. Olha. Que vão assistir. Olha. Então, e aí depois vão ser os jornalistas. O jornalista fica numa sala diferente, né? Onde eles estão. Eles estão juntos, mas não estão tão juntos, entendeu? Tem credenciais, eles estão numa aula um pouco separada, mas não é muito grande o tribunal, né? Então por isso que é complicado para poder entrar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se o do chão tá desse jeito, como é que vai estar o dia da roupa? Agora tem uma coisa também que eu queria trazer para a senhora. Gente, eu preciso comentar que o Didi, ele chegou assim em um patamar de arrogância, de ares, que eu nunca nem tinha presenciado na minha vida. Demitir a pessoa são hábitos da forma como ouvimos aqui nos depoimentos, de chefes arrogantes, é até meio comum, nós estamos anestesiados. Mas demitir a pessoa e dizer, avisa o fulano que você está demitido, é algo completamente novo. Ou seja, eu demito a pessoa e ainda exijo que ela avise a direção, a minha chefe de gabinete que eu demiti, porque eu não vou fazer isso, entendeu? Surreal. Bom, ao longo dessa semana eu tenho feito a aplicação de um protocolo voltado para o perdão de remanescências de feridas envolvendo experiências particulares com pessoas. E é claro que o protocolo do perdão ele não resolve tudo, porque existem outros elementos envolvidos, como estímulos discriminados, condicionados, interpretações errôneas, percepções enganosas sobre si mesmo, mas o perdão ele é a porta de entrada para a transformação, e o processo conduzido passo a passo, como temos feito aqui, dá a chance de você se conhecer, se reconhecer e enxergar dentro de si mesmo o que precisa ser feito, o que deve ser aplicado,
E como você se orienta em meio a uma circunstância extremamente conflituosa. Porque o conflito não se resume apenas ao momento vivido. A situação física termina, a discussão acaba, a passagem do tempo ocorre, mas muitas vezes esse conflito permanece ativo dentro de você. E é por isso que a experimentação da realidade, sob uma perspectiva madura, é transformacional quando eu reconheço que eu estou ferido. E é claro, quando eu dou continuidade a esse reconhecimento, elaborando o entendimento do que fazer com isso. E é por isso que estamos aqui. Ok, espero que você tenha gostado. E agora nós vamos seguir em frente. E eu preciso que você se lembre e compreenda que você é suficientemente capaz de fazer qualquer coisa que você queira. Muitas vezes não conseguimos acreditar em nós mesmos e nos baseamos em hipóteses e previsões de que determinados eventos precisam ocorrer para que façamos escolhas que vão mudar pendências que estão travadas em nossas vidas. Quando, na verdade, na maior parte das vezes, alguns elementos emocionais podem ser alterados com uma decisão, como, por exemplo, o perdão. Uma ferida, ela não desaparece apenas porque eu decido superar. Infelizmente, não funciona dessa forma. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Esse não é o caso aqui. Mas o perdão, ele começa com a decisão. E você vai gerando essa continência e um espaço saudável dentro de você para que, então, você faça uma avaliação super clarificada a respeito de como você se sente, sobre o que você se sente e por que você se sente assim. Então eu quero que nesse momento você olhe para os nomes dos papeizinhos que estão separados, os papeizinhos que sobraram. E neste ponto eu quero que você olhe para esses papéis e escolha os nomes menos difíceis neste ponto para você perdoar. E então eu quero que você reconheça esses nomes, verbalizando-os, dizendo fulano, beltrano. Você pode estabelecer uma linha do tempo, você pode olhar para esses nomes e, depois de nomeá-los, você pode reconhecê-los através de datas. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2015. E então, você vai perceber agora o que mais dói quando você pensa nas circunstâncias desencadeadas por esse sujeito, como esses indivíduos ainda mexem com você. Eu quero que você tire esse momento agora para pensar, para refletir, para sentir e então para finalmente completar a curva do sofrimento que nunca foi adequadamente amparado. E aí você vai olhar e você vai dizer: hoje eu estou pronto, eu estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto para me despedir de você. Estou pronto para seguir em frente sem prosseguir com essa carga alojada nos meus ombros. E então, nesse momento, eu vou reproduzir o protocolo linguístico que eu tenho aplicado nessas circunstâncias e você vai seguir esse passo a passo. Pegar o seu papel, o nome desse sujeito, dessa pessoa. Você vai lembrar agora da circunstância, você vai lembrar do indivíduo causador, desencadeador desse momento. Você vai repetir exatamente o que eu estou dizendo aqui, ok? Fulano, nesse momento eu quero que você saiba que eu sinto muito pelo que você me fez, sinto muito pelo que você causou a mim, sinto muito pelo evento tal, X e Y. E eu quero que você saiba que você errou, porque eu sei que você errou. E eu quero que entenda que o que você fez me provocou um grande mal-estar, desencadeou em mim as consequências X, Y, Z, W. E se eu pudesse fazer alguma coisa para consertar o que você fez, talvez impedindo ou alterando o rumo das ações que proliferaram tamanhas tragédias sobre mim ou dores e sofrimentos, eu faria, mas eu não posso. E é por isso que eu estou aqui hoje, para reconhecer suas falhas e dizer que eu o perdoo pelo que você provocou, pelo que através de você sobreveio sobre mim, me causando sofrimento, desamparo, decepção e angústia. Eu libero do meu coração, eu libero das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas memórias, libero você, toda referência que influencia no meu comportamento, nas minhas reações e, consequentemente, nas minhas ações.
Declaro que sou livre do que vivi negativamente com você e que desatou sobre o meu cognitivo, sobre as minhas estruturas emocionais, meus padrões de atribuição, de entendimento, de percepção, expectativas distorcidas, frustradas, limitadas, com base nessas experiências. Eu renuncio agora a todos esses laços emocionais com esse momento e com essas experiências e declaro que você está perdoado e o que você fez está perdoado sobre mim e sobre a minha vida. Então, em seguida, você vai abrir a tampa da sua garrafinha ou da sua garrafa e você vai colocar o papel lá dentro, ok? Você vai fazer isso um por um, um por um, um por um, um por um. E você pode ir declarando, você está perdoado, você está liberado, eu libero das minhas emoções nesse momento, eu perdoo. E você faz, até o último. Ok. Eu não sei como está a sua garrafa a essa altura, se tem muitos nomes, se tem poucos nomes, eu não sei a quantidade de pessoas que você registrou desde que iniciamos essa semana, mas eu quero que você saiba que já é um motivo de muito orgulho. E é uma conquista muito particular. Aqueles de vocês que estão se mostrando dispostos a seguir em frente e a enfrentar essa batalha tão árdua. Eu sei que não é fácil e o processo não se resume pelo que você sente durante o começo, meio e fim, mas o grande resultado do que ele se materializa quando você chega à conclusão, através da percepção sentida, que aquilo não lhe incomoda mais. Eu espero que você possa estar percebendo um novo ar, um novo respiro e uma nova capacidade de seguir em frente em meio a circunstâncias que talvez um dia você pensou que nunca fosse superar. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você